Na questão 5, temos que 7 unidades menos o dobro de um número é maior que o antecessor desse número. Então, vamos lá. 7 unidades menos o dobro de um número. Vamos escrever isso aqui. 7 menos 2 vezes um número que eu não conheço. X. 7 menos o dobro de um número. É maior. Então, se é maior, vamos pôr ele aqui na frente de alguém. Que é o antecessor desse número. Quem que é o antecessor de número? É o número menos 1. Antes dele, né? Se é o 5, antes dele é o 4. 5 menos 1 dá 4. Por exemplo. E menor, é maior que o antecessor desse número, que é o x menos 1, e menor que o sucessor do triplo desse número. Então, pela lógica dos outros exercícios, isso é menor que o sucessor do triplo. O triplo é 3 vezes o x, né, desse número, e o sucessor é mais 1. Então, nós temos uma inequação dupla, certo? Vamos lá então, a gente tem que resolver duas partes separadamente. Vamos chamar essa parte de A e essa outra parte de B. Bom, vamos lá então, fazendo a parte A. Nós temos que sete x menos 1 é menor que 7 menos 2x. De forma que a gente passa o que é x para o lado esquerdo e o que não tem x para o lado direito. Então, menos 2x está subtraindo, né? Então, a gente passa somando. E o menos 1 que está aqui subtraindo, é um número, eu quero ele para o lado direito, também passa somando. Olha só que interessante. Então, o x continua do lado esquerdo e o menos 2x passa somando. Isso tudo continua menor do que o 7, que continua do lado direito, mais o 1 que passou somando. Ok. E aí nós temos do lado esquerdo x mais 2x igual a 3x. Isso é menor do que 7 mais 1, que é 8. Ficamos com 3 multiplicando x, que passa para o outro lado dividindo. E aí nós temos um x que é menor do que 8 dividido por 3. A gente não errou nenhum cálculo, mas na verificação é importante que se a gente errou, a gente vai poder verificar se a gente errou. Ok? Então x menor que 8 terços é a resposta da parte A. Só que ao mesmo tempo tem a parte B, onde 7 menos 2x, ou seja, 7 unidades menos o dobro de um número, é menor do que o sucessor do triplo desse número, menor que 3x mais 1. Então vamos lá, na parte B. Só lembrando que 8 terços, né? O que é 8 terços? 8 dividido por 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Então, 8 dividido por 3 é maior do que 2 e menor do que 3, é 2, alguma coisa. É melhor deixar em forma de fração, que na hora de verificar se esse valor vai dar exatamente 0, ou vai igualar, né? 7 menos 2x igual a 3x igual a x menos 1, que é no caso crítico, onde as funções se igualam.
onde há zeros de funções envolvidos, né? Aí a fração é exata e o número aproximado decimal não é exato. Ok, a parte B então é fazer 7 menos 2x ser menor do que 3x mais 1. Aqui, como a gente já conversou em outros exercícios, eu posso tanto pegar o menos 2x e passar para cá somando, e depois ler a equação da direita para a esquerda, como eu posso passar o 3x subtraindo e depois usar a regra de sinais. Como eu já fiz aquela técnica de ler a equação da direita para a esquerda, vamos fazer do jeito tradicional. Tudo que é x, então, trabalhar do lado esquerdo. Então, esse 3x está somando, ele passa subtraindo. E o 7, que também está somando, passa subtraindo. Vamos lá. O que eu tenho? Desse lado fica menos 2x e menos 3x aí para cá subtraindo. Isso ainda é menor do que o 1 que ficou aqui, menos 7 que veio subtraindo lá do lado esquerdo agora para o lado direito. Fazendo as contas, né, do lado esquerdo eu tenho menos 2x e menos 3x. Lembre-se que não tem nada de regra de sinais, aqui não é uma multiplicação, aqui é só uma subtração. Estou devendo 2, e aí fico devendo outros 3, então menos 2 e menos 3 fica menos 5. Menos 5x. Isso continua menor do que 1 menos 7, e 1 menos 7 fica menos 6. Aqui de fato o x é negativo, e aí o que nós já vimos aqui, quando o x é negativo numa inequação, do outro lado, né, no mundo dos positivos, isso muda totalmente de figura. É o contrário, se um menos x é menor do que um número, o x é maior do que esse número com sinal trocado. No caso, se menos 5x é menor que menos 6, 5x é maior do que 6. Bem, em matematiquês, né, a gente multiplica isso por menos 1. E nós temos, continuar aqui, né, 5x maior do que 6. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. E eu fico com x maior do que 6 quintos. Se você for observar, 6 quintos é menor do que 2, porque 5 vezes 2 dá 10, e maior do que 1, porque 5 vezes 1 dá 5. 6 sobre 5 é 1,2, na verdade. Então, x é maior do que 1,2 e menor do que 2,6, mais ou menos. Então, tem um intervalo de valores de x, onde 7 unidades menos o dobro de um número é maior do que o antecessor. A resposta mais rigorosa seria um número inteiro, né? Porque quando eu falo de sucessor e antecessor, estou geralmente falando de números inteiros. Não é bem isso que a gente precisa trabalhar, é mais com a noção de inequações, mas vamos fazer o exercício até o fim e a verificabilidade com números inteiros. Olha só, alguns alunos já conseguem entender isso em forma de intervalos, que se x é maior do que 1, alguma coisa e menor que 2, alguma coisa, então a resposta final é x está entre 6 quintos e 8 terços. Mas vamos fazer isso em forma gráfica, que eu acho que é o mais interessante, porque vai dar noção para outros exercícios que realmente sem o artifício dos gráficos não sai, eu acho. Vamos lá então. A, B e a solução. Que na verdade, nesse caso, é A intersecção com B, né? É um caso de análise de sinais em si,
de um sistema de equações onde as duas equações têm que ter respostas válidas ao mesmo tempo. Então vamos desenhar aqui as retinhas reais. Aqui e aqui. Vamos lá. Então o A a gente pinta para valores. Tem que marcar os 5 sextos, os 6 quintos, que é menor que 8 terços, então melhor marcar os 6 quintos aqui. E o 8 terços na frente, que é mais positivo. Aqui. Aqui. Então A é verdadeiro para x menor que 8 terços. Então vamos fazer aqui. 8 terços não participa, bolinha aberta, e pinta para trás ou para a esquerda valores menores que 8 terços. E a função BO e na equação B é verdadeira para x maior que 6 quintos. Como eu falei, a resposta final é onde está pintado ao mesmo tempo, que é aqui, né, nesse meio. Então a resposta final é válida, ou seja, essa situação do problema é válida para valores entre 6 quintos e 8 terços. Seis sobre 5 e 8 terços. Aqui vale a pena pensar nos números quebradinhos, não como obrigatoriedade, mas só para você ter uma noção, para a gente fazer os testes de validade e ter uma noção de uma resposta final para o exercício. Vamos supor que fosse um desafio, um concurso, eu tinha que ter uma resposta com marcação de x, né? Qual é o número onde acontece isso, né? Do enunciado do problema. Então vamos marcar que 6 quintos é 1,2. E 8 terços vai dar 2,66666. Então vamos marcar 2,66 e por 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos indica que vai ter infinito 6 aqui. O problema disso é que se você arredondar e fala assim, então os valores de x podem ser menores que 2,66. Se você testar o 2,665, se achar que é falso, vai dar verdadeiro, ele vai dar certo. Entenderam? Agora, a questão é a seguinte, como são números inteiros, né? Fala de sucessor e antecessor, não tem problema essa parte de decimais, porque a gente está justamente querendo achar números inteiros que satisfaçam esse exercício. Então, qual é o número inteiro que está entre 1,2 e 2,66? O único número inteiro maior que 1 e menor ou igual a 2, né? É o número 2. Então aqui no meio, um valor de x válido inteiro, né? Se a gente for testar o número inteiro, é x igual a 2. Então esse problema, a resposta dele, se a gente nosso cálculo está certo, o único valor de x inteiro que vai dar certo é x igual a 2. Qualquer outro valor de inteiro, né? De número, vai dar errado esse problema. Se for positivo, qualquer valor inteiro diferente de 2, qualquer valor positivo diferente de 2 vai dar errado. Tipo, o 1 e o 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito vai dar errado. Só para x igual a 2 que funciona. Funciona o quê? Que está no enunciado, que eu nem lembro o que é, mas... Olha lá. 7 menos o dobro de um número é maior do que o antecessor desse número, só que é menor do que o sucessor do triplo desse número. Que número é esse? Só pode ser o número 2. Segundo o nosso exercício aqui, nossos cálculos, aliás. Certo? Vamos testar isso? Vamos. Então vamos lá. Para x igual a 2. Para x igual a 2. 7 unidades. Menos o dobro de 2. Opa. Isso aqui está no meio, né? 7 unidades menos o dobro de 2
é maior do que o antecessor de 2, que é 1. É 2 menos 1, na verdade. E ao mesmo tempo, é menor do que o sucessor do triplo de 2. Ou, na verdade, se eu for escrever certinho, né? Sucessor do triplo de 2, que é 3 vezes 2 mais 1. Então, nós temos que o antecessor de 2, que é 1, é menor do que 7 unidades menos o dobro de 2, que é 7 menos 4, que dá 3. Isso é menor do que o triplo de 2 mais 1. Verdadeiro. Observe que se eu testar com qualquer outro número inteiro, bem, tomara que sim, mas para qualquer outro número inteiro, vou testar com positivo, talvez isso dê errado. Olha lá, um antecessor de 1, 1 menos 1, seria menor do que 7 menos 2 vezes o dobro de 1. Isso é menor do que o triplo de 1 mais 1, o sucessor do triplo de 1. Então 0 é menor do que 5. E 5 é menor do que 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. A primeira parte é verdade. Por que a primeira parte é verdadeira? Ora, a primeira parte é verdadeira porque na função A, ela é verdadeira para x menor que 8 terços. Então, para x igual a 1, ela também é válida. Opa, eu marquei errado. Olha lá, para x igual a 1, a função é válida. X igual a 1, aqui nesse risco. Mas a função B não é válida. Aqui deu erro. Aqui é falso. 5 não é maior que 4. Justamente porque a função B, a parte B, a inequação B, não é válida aqui. Ó. Ok? Então, a nossa verificação. E vocês podem verificar para qualquer outro número. Eu acho que não vai dar certo.